bem? Tudo bom? Eu já estava Tudo. aqui esperando. É que o Instagram não estava conectando, acho que essa hora É muito cheio. é muito cheio aí, então nós estamos competindo com outras pessoas aí, mas é bem É, legal. eu faço às vezes mais cedo minhas lives por conta disso, porque aí é Aham. muito cheio. E daí, tá muito frio aí em Porto Alegre? É Porto Alegre não, né? É Porto Alegre. É Porto Alegre? Eita, É, bah, que muito frio! frio. Tá muito frio, não precisava tanto, Você sabe? sabe quanto tá? É, agora eu não sei, mas hoje de manhã estava fazendo 8 graus, agora deve estar menos. Ah, mas então E, tá melhor que aqui. Aqui hoje estava 3 graus. ui! Nossa! Oi, pessoal, vamos entrando aí, tudo bem? Oi, boa noite, pessoal. Vamos Então, falar um pouquinho aí de autoestima. vamos lá. Então, Marilda, te apresenta e conta para nós um pouquinho da tua história, né? Como é que tu e a autoestima se encontraram aí? Em que parte do Ai, percurso? tem muito chão pela frente. É, bom, eu trabalho com desenvolvimento pessoal há mais de 30 anos. Sou terapeuta ocupacional, hipnóloga, trabalho com hipnose clínica, né? Hoje atendi uma garotada, assim, fiz um trabalho de hipnose com uns adolescentes que estão prestes a prestar vestibular, Ai, que um, legal. um trabalho bem tranquilo, assim, online, foi muito legal. E a autoestima veio na minha vida porque, assim, primeiro eu sofri muito bullying na minha infância, né? Eu tenho um problema visual, e dá para ver, né? Eu sou vesga, vamos dizer assim, né? Estrábica para os chiques e vesga para o popular. E eu adoro o Miguel Falabella, Uhum. naquele programa dele, ai, como que é o nome? Toma lá da cá. Ah, tá. A Fernanda Souza, a filha dele, entre aspas, tem um pouco Uhum. de estrabismo. Então ele fala assim: essa é minha filha do olho junto, eu me divirto. Uhum. Né? Era mau caráter do olho junto. Hoje eu dou muita risada disso, mas nunca, nem sempre foi assim, né? Então, na minha infância era muitos apelidos, né? Eu usava um óculos muito grosso, fundo de garrafa, e as crianças me chamavam de fundo de garrafa, quatro olho, vesga, cegueta, um monte de coisa. E óbvio que na adolescência eu fui crescendo com essa baixa autoestima, né? E Uhum. aí eu fui me desenvolver muitos anos depois. Uhum. Hoje, por exemplo, dando essa palestra para os adolescentes, eu me via no que eles estão passando, em não Uhum. saber da minha capacidade, em não entender que eu podia, né? Em não reconhecer as minhas vitórias. Então, assim, foi um processo ao longo dos anos. E aí eu fui estudar, né? Uhum. Eu me lembro que eu trabalhava já ganhava o meu dinheiro, e eu comprei uma revista chamada Nova, Marie Claire, acho que era Nova. E lá tinha uma reportagem que dizia assim: autoestima, resgate a sua. Eu falei, nossa, o que será que é isso, né? Vou ler essa reportagem para ver. Uhum. Menina, eu fui lendo e fui vendo lá os sinais. Eu falei, sou eu. Escrever esse negócio para mim. Acho que me viram, né? E aí eu comecei a estudar e a perceber que muito mais mulheres, não era só eu, né? Era um universo de mulheres que tinham o mesmo problema, Uhum. né? E assim, diga. Não, a autoestima é algo que afeta assim, muito mais do que a gente imagina. É,
E não é só a estética, né? Não, as pessoas ainda hoje, e é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque as mulheres, principalmente as mais novas, elas acham que a autoestima é só a estética corporal. É Uhum. só ter um corpo sarado, é só estar bem maquiada, estar com o cabelo bonito, com a roupa da moda, com o sapato da moda, e acha que está bem. Não é isso. Autoestima, isso aí é autoimagem. Uhum. Isso não é autoestima. Isso é Ok. autoimagem. Faz parte, mas Uhum. não é autoestima. Então, assim, a autoestima ela é como eu falo com os outros e comigo mesma a meu respeito. É aquilo que eu conheço de mim e que eu falo para você sobre mim e que eu falo para mim mesmo, as minhas vozes internas, de quem eu sou na verdade. Então, a autoestima, ela vai nos dar resultados das nossas ações. Esse resultado ele pode ser positivo e aí eleva a nossa autoestima. E pode ser negativo, que abaixa a nossa autoestima. Né? É um conversar, é um saber, conhecer quais são as minhas atitudes, quais são os meus comportamentos, que eu falo para os outros, eu passo para os outros e passo para mim mesma. E de que maneira, assim, esse olhar que a pessoa tem, né? Esse conversar consigo mesma, interfere nas áreas da vida da pessoa, das mulheres, né? Principalmente, né? Não só mulheres, mas as mulheres principalmente, né? Bom, a autoestima, ela tem vários pilares que formam a autoestima. O primeiro pilar que vai interferir na nossa vida é o de autoconhecimento. Uhum. Quem eu sou de verdade? Né? Quais são as minhas características? O que eu gosto? O que eu não gosto? Né? Quem essa pessoa que está aqui? Como eu me vejo? Como eu me conheço? Um outro pilar da autoestima é a autoaceitação. Eu me aceito na plenitude? Eu aceito o meu envelhecimento, eu aceito que eu não tenho corpo perfeito, eu aceito que eu preciso fazer exercício, eu aceito que determinadas roupas não ficam bem em mim, eu aceito que o meu cabelo eu preciso ou alisar ou encrespar porque eu não gosto dele, eu aceito a cor dos meus olhos, eu aceito o formato da minha boca. Como é que eu me aceito? Né? E se eu me aceito, como eu vivo com isso? Se eu não me aceito, por que é que eu não me aceito? Uhum. O que pega para eu não me aceitar? Eu li uma reportagem uma vez de uma pessoa famosa aí, ela já tinha feito 19 plásticas. Uhum. Será que essa pessoa se aceitava de fato? Né? Por que ela precisava tanto se arrumar, arrumar a sua imagem para os outros? Porque quando você precisa arrumar para os outros, é porque aqui dentro não está bem. Uhum. Então, primeiro eu preciso me aceitar, me arrumar por inteira, para daí eu arrumar o externo. Né? Um outro pilar da autoestima é a autorresponsabilidade. Será que eu me responsabilizo pelas coisas que eu faço? Ou é mais fácil eu culpar o governo? Antigamente a gente culpava o Lula, agora culpa o Bolsonaro. Porque é mais fácil culpar o externo.
Será que eu culpo meu vizinho porque a grama dele é mais verde do que a minha? Ou eu pego a minha grama e agoo todo dia para que ela fique verde também? Então, assim, quais são as atitudes que eu tenho na minha vida e que eu sou responsável por elas, para não culpar, entre aspas, ou responsabilizar as outras pessoas? Se eu estou infeliz, eu preciso perguntar para mim o que aconteceu para eu estar infeliz. E não culpar ou responsabilizar o meu marido, os meus filhos, meu trabalho, o governo, os pais, os irmãos, enfim. Porque é mais fácil para a gente responsabilizar o outro do que assumir aquilo que está se passando. Então, muitas pessoas tropeçam na vida e aí elas jogam a responsabilidade para o outro. Ah, mas eu me separei porque fulano me traiu. Será que fulano traiu? Ou você teve uma parcela de responsabilidade nessa traição? Meu chefe não deu a promoção para mim porque fulano fez tal coisa. Será? Então, assim, assumir a nossa responsabilidade faz toda a diferença na nossa autoestima. Né? Eu quero voltar, antes que tu continue, eu quero voltar ali no autoconhecimento, né? E como as pessoas associam muito a autoestima com a autoimagem, que tu diz, né? Elas não. E aí, de novo, principalmente mulheres, elas muitas vezes elas sabem que tem. Elas não conseguem se olhar no espelho, por exemplo. Não. Né? Não conseguem olhar para aquela imagem que ela está vendo ali, para aquele reflexo que ela está vendo ali. E, ao mesmo tempo, é assim, ó, já é um sinal, né? O corpo está dando um sinal para ela, já é o radar interno dela dizendo assim, ó, ei, está acontecendo alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que muitas mulheres têm medo do que possa descobrir. Sim, porque é dolorido muitas vezes, né? Nem sempre aquilo, a mulher não foi preparada para se olhar. A mulher foi preparada para agradar ao outro. Né? Nós nascemos, e infelizmente não só nós da nossa idade, mas eu vejo muitas novinhas também, que elas não são preparadas para se agradar primeiro. Elas vêm de criança, que elas precisam agradar aos outros para serem queridas pelos outros, para terem um lugar ao sol. Hoje eu até falei isso nessa palestra que eu dei para esses adolescentes, que antigamente as mulheres elas só eram dona de casa, lá no tempo do Império. Depois elas começaram a trabalhar. E aí houve uma coisa meio velada que os homens impuseram o seguinte: ok, você vai trabalhar, beleza, mas você também tem eu, seus filhos, a casa e tudo mais, mas você pode trabalhar. Então, o que aconteceu? Essas mulheres passaram a não se enxergar e começaram a atropelar com muitas coisas que elas precisavam fazer, e inclusive agradar a todo mundo. Então elas passaram a não ter muito amor próprio e achavam que ter amor próprio era ser egoísta. Né? Então, assim, isso é cultural. Né? A gente galgou algumas etapas que hoje está mudando, modificando. Então, hoje os maridos participam mais das coisas da casa, participam mais da educação dos filhos, mas isso ainda são passos de tartaruga.
É muito lento. Esse sentimento ainda permanece, né? Na live de hoje de manhã eu falei sobre isso. Muitas mulheres estão tão acostumadas a não ser prioridade, a se colocar em segundo plano, que quando elas vão parar para cuidar delas mesmas, vão prestar atenção, elas não sabem nem por onde começar. E é uma coisa normal. É uma coisa natural, assim, porque foi herdado, né? E aí não é culpa É de ninguém. cultural. Foi herdado e a gente acaba reproduzindo. Aí, assim, ó, tu deixa para depois, se tu... precisa ir no médico. Depois eu vou. Se precisa comprar uma roupa. Depois eu compro. Né? Tu não tem um celular melhor, mas os teus filhos têm. E são várias coisas que tu vai fazendo e sem perceber, tu vai te colocando em segundo plano. Sim. E a vida vai passando na tua frente, vai passando, quando... Aí, assim, primeiro, quando é criança, o teu irmão primeiro, né? Se vai servir os mais velhos primeiro, os adultos primeiro. Aí depois, primeiro o marido. Aí os filhos nascem. Eu vou cuidar do meu filho, eu vou esperar meu filho crescer. Aí os filhos crescem, a vida dessas mulheres passou. Aí eu disse, agora tô velha demais. Aí tem muito a crise do ninho vazio. Essa crise do ninho vazio é porque as mulheres cuidaram tanto de tudo à sua volta e agora elas não têm mais nada para cuidar. Muitas estão sozinhas, ou porque se separaram, ou porque estão viúvas. Os filhos foram embora e elas não se reconhecem mais. O corpo mudou e o corpo da gente muda. A fisionomia muda. Os gostos mudam e às vezes ela não conhece mais nem quem ela é, nem o que ela gosta, porque isso tudo se perdeu durante esse período dos anos que ela viveu cuidando dos outros. Não é que ela não tenha nada, né? Ela fica Sim. com ela mesma e diz assim, e agora, o que eu vou fazer? Eu aprendi sempre a cuidar do outro, como é que eu vou ter esse mesmo cuidado comigo? Aí ela se perde completamente, né? Mas nessa crise do ninho vazio, elas não se reconhecem. Sim. Não é que elas têm alguma coisa, elas não têm nem a elas mesmas. Elas foram criadas só para servir. E assim, e muitas vezes eu vejo mães, inclusive outro dia eu vi uma moça falando para o filho agradecer o presente que ele ganhou. Agradece que você gostou. Você já viu um meme? Eu vi um vídeo há um tempo atrás. Eu devia ter guardado esse vídeo. Eu acho que eu deletei. O menininho ganhou da tia cuequinhas de presente de aniversário. O menininho devia ter uns 5, 6 anos. Que criança gosta de ganhar cuequinha, calcinha, meias? Ninguém. Criança quer brinquedo. E aí a tia, a avó, sei lá, liga, né? E a mãe fica do lado, fala que você gostou. E ele, mas eu não gostei, mamãe. Eu não gostei de ganhar essa cuequinha. E a tia dando risada do outro lado. E a mãe falando, por quê? Porque é cultural. Né? Eu lembro uma vez, a minha sobrinha, minha tia tinha dado uma boneca para ela e ela queria Barbie. E a minha prima veio com essa história. Fala para a vovó que você gostou da boneca. Mas eu não gostei, mãe. Eu queria uma Barbie, eu não queria essa boneca. E ela devia ter lá seus 5 anos. E aí a minha tia chegou e perguntou, Natália, você gostou da bonequinha? Ela, eu não gostei, vovó. Nossa, minha prima queria estrangular ela. Mas por quê? Porque isso é cultural. As mulheres foram ensinadas, e os meninos também, a só agradecer. Ninguém pode dizer o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gostei. A gente não ensina nossos filhos porque acha que é falta de educação. Não é falta de educação.
A pessoa que dá um presente, ela tem que saber que a outra pessoa pode não gostar do que você deu. Uhum. Pode não ser agradável. Por exemplo, você me chamou para essa live. Você pode não gostar do que eu vou falar. Entendeu? Mas você me chamou. Então você pode correr o risco de gostar ou Sim. não. Concorda? E a gente Claro. precisa aprender isso, né? E ensinar as crianças a fazerem de outra forma. Gostou? Ótimo. Se não gostou, não precisa falar também. Mas Uhum. Não fica com o que forçar, você né? não. É, não gostou? Não gostou. Simples assim, né? Mas não forçar que a pessoa tem que ser agradável, que a criança tem que agradar. Para a gente tirar um pouco isso. Porque a gente primeiro, a gente só tem a gente do começo ao fim da vida. Uhum. Você pode ter outras pessoas que fazem parte do seu convívio, como os seus pais, seus irmãos, depois sua família que você formou, marido, filhos e amigos, mas você sozinha do começo ao fim. Lá no fim, você vai estar com você mesma. Uhum. E aí a gente fala assim, trate os outros como você trata a si mesmo. Cara, mas se eu nem me trato bem, É, como que eu vou tratar bem o outro, meu Deus do céu? eu não Ó, me reconheço, né? gol do Eu não me... Internacional, viu? Para você que é gaúcha. Não, mas eu não sou Você é colorada, não. gremista? Sou. Ah, então. Mas Agora tudo. eu Ó, abri aqui. não, mas ó, Aqui em eu. casa, aqui em casa tem Grenal sempre. Então, mas Mas eu. Ah, é, sua filha é Grêmio, né? Eu não, lembro. eu sou gremista e Você é minha filha, gremista? a minha filha é colorada e meu marido também. É, Então, empatou com o Palmeiras. Eu não sou palmeirense, mas veja, aqui em São Paulo tá só o Palmeiras jogando, então eu sou palmeirense. Eu sou São Paulina, uhum, né? Mas, por exemplo, se tivesse o Corinthians jogando com o Internacional, eu vou torcer para o Corinthians, porque é o time do meu estado, uhum. né? Mas eu vi que empatou ali, que meu marido está Aqui não tem assistindo. isso. Aqui não. Aqui Mas não. normalmente não se tem mesmo, não. Não Normalmente é assim, que nem o Grenal, o Grêmio quer matar o Internacional quer matar o Grêmio. Aqui o Palmeiras e o Corinthians é a mesma coisa. Os corintianos, quando o Palmeiras perde, soltam fogos. aqui não é diferente. É, então. E não é uma coisa que tu falou, né, em relação aos filhos, né? E a gente, eu falo a gente porque eu sou mãe também, a gente vai se dar conta disso só depois de fazer um trabalho mais aprofundado do legado que a gente está deixando para os nossos filhos em relação à autoestima, aos Exato. nossos medos e aquilo que nos para, né? É, Por é mais, por mais que a gente tente falar para eles, eles estão vendo como a gente está agindo. mas mesmo que eles vejam, se eles não quiserem absorver o que a gente faz, não adianta. Né? Uhum, Você está mostrando com o que você fala e com as suas ações, né? Mas cabe ao outro achar para ele mesmo, não, porque mas eu digo assim, ó, quando a mãe ou a pessoa fala alguma coisa e age de outra maneira, entendeu? sim, não, aí sim, aí não. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu É, faço, não, não, não. Aí não dá para nem para porque comentar. porque aí a gente vê aquele ciclo se repetindo. Uhum. Aí tu olha para aquela pessoa ali na tua frente, pô, tá repetindo as mesmas coisas, está fazendo as mesmas coisas que eu já fiz antes, E né? você pode até falar. Você pode Pode. até explicar, mas eu vejo, Uhum, porque eu tenho uma filha de 23 anos, nem tudo o que eu falar, ela vai captar para ela, uhum, porque ela vai precisar vivenciar.
E a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Uhum. Então, a gente vai mostrar a nossa vivência, mostrar as coisas que a gente já passou, para que elas não passem. Mas, muitas vezes, ela vai entrar por aqui e sair por aqui. Uhum. E aí, elas vão vivenciar isso na dor. Aí elas vão entender, puxa vida, minha mãe já tinha me falado disso. Porque a gente também já teve isso. É. Em muitos casos, a gente já. Eu lembro muitas coisas que aconteceram na minha vida que eu falava, nossa, minha mãe tinha me falado disso. Né? E é verdade. Né? Óbvio que Uhum. a gente falando e explicando e a pessoa absorvendo é muito mais simples, muito mais fácil, mas nem sempre é. A gente aprendeu muita coisa pela dor. Sim. E Né? tá aprendendo ainda, né? Estamos aprendendo, cada dia é um passo diferente. Gente, manda o aviãozinho para convidar mais pessoas para a live. E podem fazer perguntas também. Uma outra coisa que eu quero comentar é sobre o terceiro pilar que tu falou da autoestima, que é a autorresponsabilidade. Uhum. Da gente sempre ficar olhando para a grama do vizinho e ficar indignado porque as coisas não dão certo Uhum. para nós e dão certo para o outro, né? E, mas isso também é comprometido por conta da baixa autoestima. Sim. Né? A partir do momento que eu não me sinto, que eu não me vejo uma pessoa merecedora, né? Que merece, eu mereço aquele emprego, eu mereço aquela função, eu mereço aquele salário, aquele cargo, ela não vai, ela prefere ficar na posição de vítima Uhum. do que pegar com unhas e dentes aquilo que ela quer para sua vida. E assumir a E, responsabilidade. e Por, assumir. porque assumir a responsabilidade dói. Uhum. Dói porque te tira daquela zona do sofá. Né? Você tem que levantar e fazer. E É. assumir. E isso dói. Então, assim, e o nosso cérebro, ele foi projetado para nos manter num conforto. Uhum. Né? Lá no sofazinho, quentinho, gostosinho, sem precisar tomar atitudes. Uhum. A mídia já percebe isso também. Então, a mídia faz tudo para você ficar aquela coisa enroladinha lá, vendo TV, sem precisar pensar em nada. Deixe que a TV pensa por você. Uhum. Deixe que a novela pensa por você. Deixa que o jornal pensa por você. Você não precisa pensar. Porque se você não pensar, para nós, mídia, é melhor. Porque a gente pode jogar aquilo que a gente quiser. Quando você assume a responsabilidade pela sua vida, você assume também que não é tão legal você ficar sentadinha enrolada no sofá. Que a vida tem muito mais coisas para você fazer e para você ver do que só aquele quadradinho ali, né? Só que dói. Levantar do sofá, sair no frio para fazer alguma coisa por você, dói. Né? Sair e ir para uma academia nesse frio, dói. Nossa. É. Né? Mas se você lembrar que é para a tua saúde física, que é para a tua saúde emocional, que é para o teu corpo ficar legal, que é para você não ter dores na coluna, nas pernas, nos braços, que é para você encontrar com pessoas, conversar, bater papo, a dor diminui. Porque você está indo, está fazendo por você. Né? Mas tudo envolve dor. Crescer dói. Lembra que existe a dor do crescimento? Uhum. Tem muitos adolescentes, meu filho tinha muitas dores nas pernas. E é uma dor
que realmente existe. Né? Meu filho tem 1,88 m, então ele teve muitas dores nos joelhos quando ele estava em crescimento. Essa dor do crescimento, ela é real. E a dor do crescimento emocional também existe. Né? A gente chora, porque assumir a responsabilidade, muitas vezes, dói na nossa alma. Porque você não vai, você entende que você é responsável, que você não pode responsabilizar o outro. E aí você tem que arregaçar as mangas, porque senão nada acontece. Dá um frio na barriga, né? Dá um frio na barriga, a gente fica ansioso, pode ter suores, pode ter tremor, pode ter ânsia, diarreia, várias coisas que vai dando ansiedade, mas que a gente vai fazer. Né? Hoje, falando de ansiedade, de autoestima, e uma coisa está ligada com a outra, por quê? A pessoa que tem baixa autoestima, ela é muito ansiosa. A pessoa muito ansiosa, ela, como que eu vou dizer? Ela prevê um futuro negro para as coisas dela. Ó, negro não tem nada a ver, tá? Mas Ai, negro não. de coisas, né? Por quê? Porque a pessoa ansiosa, ela imagina que coisas ruins vão acontecer com ela. Né? E normalmente não acontece, mas aquilo domina a mente dela. Né? E uma pessoa que tem autoestima, ela vai ter autoconfiança, que é mais um pilar da autoestima. A autoconfiança é acreditar na sua capacidade de realizar. Eu sei que eu posso fazer X coisas. Eu sei que Y coisas eu não tenho condições de fazer, mas X eu faço legal. Então, é saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. E aquilo que eu não posso fazer, eu vou dar um jeito, estudar, para eu tentar conseguir fazer aquilo. Então, a autoconfiança é o caminhar da pessoa com boa autoestima. E muitas vezes o que acontece é assim, ó, como a pessoa... E aí, de novo, né, os pilares estão muito interligados, né? Sim. Ela não confia nela mesma, ela Sim. não acredita que ela vai dar conta do recado. Aí ela acaba recuando, ela acaba não fazendo, e com isso as oportunidades vão passando ali, né? Aí, de novo, volta lá, né? Ela fica olhando a grama do vizinho e chorando e o chorando. leite derramado. Né? Mais um ditado popular. Né? Não adianta chorar o leite derramado, meu amor. O leite já caiu. Agora você pega um pano e limpa o chão. Joga um veja lá e limpa. E passa para frente. Né? Não derruba de novo. Mas, mas assim, aí o que acontece, né? Além de fica chorando, pode até limpar, mas lembra ali, né, do leite derramado e fica um tempão ali remoendo aquilo ali e só piora a situação cada vez mais, né? As pessoas com baixa autoestima têm essa coisa de ficar remoendo os fatos que já aconteceram. Ou até fatos que podem acontecer e que normalmente não acontecem. Mas a pessoa fica pensando em todas as infinitas possibilidades. Você planejar uma atitude, uma ação, algo que você vai fazer, é legal. E aí você projeta todas as possibilidades que podem acontecer para você ver como você vai fazer. Agora, isso é uma coisa. Agora, você ficar o tempo inteiro com aquilo que você vai fazer, remoendo, mexendo, isso aí é falta de autoconfiança.
que gera ansiedade, Uhum. E uma né? coisa leva a outra, né? Uma coisa a ver com a outra. Então, assim, aquilo que é sadio, você pensa e passa para frente. Aquilo que não é sadio, você fica martelando o tempo todo na sua cabeça, Uhum. né? Nossa, muito legal. E o Mas a quinto pilar? E o quinto pilar? olha, é autoconhecimento, Ah, tá. autoaceitação, autoimagem, Ah, tá. Autoimagem é um. autoconfiança e autorresponsabilidade. Tem É, mais, mas eu falo mais tá. desses. Eu quero falar um pouquinho sobre a autoimagem, né? Hum, Que muitas, muitas mulheres, e aí tu falou em fazer cirurgia plástica, mas antes mesmo de fazer a cirurgia, né? Eu também penso em fazer futuramente, mas é, tem muita relação assim, ó, atualmente eu percebo como a gente está muito no online, as mulheres principalmente, né, vão e ficam olhando de novo, ficam se comparando, com aqueles perfis. né, com aqueles perfis assim que não tem nada a ver com o biotipo da pessoa, Uhum, mas ela fica se comparando e aí muitas vezes ela não tá legal, né? É um dia que ela não tá e normalmente ela faz isso num dia que ela não tá legal, aí vai lá, uhum. fica se comparando e fica pior ainda, Fica pior. né? Fica pior do que É. estava. Então, como é que a gente pode lidar com esse tipo de coisa, assim, né? O que, que a pessoa pode fazer quando um desses pilares, né? E aí, de novo, as pessoas associam autoestima com autoimagem quando um desses pilares não está bem firme, vamos dizer Não- assim. sim. Eu costumo passar para as minhas clientes um exercício muito radical. E esse exercício é uma coisa assim que ele é transformador. Fique nua na frente de um espelho. Você não vai gostar do que você vê, muito provavelmente. Mas você vai prestar atenção, porque você vai acabar descobrindo algumas coisas bonitas em você. E essas coisas bonitas, elogie. Então, por exemplo, você não gostou da sua barriga. Ah, eu tive filhos, eu fiquei com aquela pochete lá. Beleza. Isso te incomoda por quê? E para que te incomoda? São duas perguntas importantes para você fazer. Se isso está te atrapalhando em algo físico, procure um médico. Se isso está te atrapalhando apenas no emocional, procure um terapeuta, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de procurar um terapeuta, um hipnólogo, alguém que possa te ajudar. Porque é importante você estar bem com você mesma. E quando você descobre, responde essas questões, aí você fala, cara, eu quero fazer essa plástica para mim, por mim. Não é para agradar ninguém. É para mim e por mim. E isso faz toda a diferença. Então, eu costumo falar nas minhas palestras duas coisas que eu me lembro muito bem. A Suzana Vieira, atriz, Uhum. ela está sempre de biquíni. A Beth Faria, que agora está com seus 80, também está sempre de biquíni. E elas falaram coisas assim muito legais.
Por que que você não gosta de me olhar na praia, eu de biquíni? Porque eu sou velha? Então você pense que você vai envelhecer. E aí não tem aquela coisa assim, ah, mas cada um tem que saber o seu lugar. Que lugar? Uhum. Quem foi que falou que só jovem tem que pôr biquíni? Quem foi que ensinou esse tipo de beleza para todo mundo seguir? Entende? A Beth Faria uma vez falou assim, alguém tirou uma foto dela lá e colocou na revista. Ela falou, gente, vocês querem que eu venha de burca na praia? A praia é pública. Se Uhum. você está se incomodando comigo com 70 anos de biquíni, vira para o lado. Então, assim, é desconfortável porque a gente foi ensinado que o belo, mas quem disse que o belo tem que ser daquele jeito? Uhum. Por que que eu, vesga, não posso ser bela? A Cristiana Oliveira é atriz e é vesga, a Fernanda Souza também. E assim, tem um monte de gente. E cada um tem a sua beleza. Aí já entra assim, as pessoas ficam preocupadas com o que o outro vai pensar, o que o Exatamente, porque outro mas vai falar. a pessoa com baixa autoestima, ela não pensa nela, ela pensa no outro, ela age pelo outro, ela faz para agradar o outro, entendeu? Então, assim, quando você começa a desmistificar isso, você passa a fazer por você. Né? Eu tenho um grupo que eu atendo online, que são 8 sessões, chama Lapidando Sua Autoestima. Então, eu trabalho com o autoconhecimento, a clareza das pessoas para lapidar, para a pessoa terminar as 8 sessões falando, cara, eu sou essa aqui. Gostem ou não gostem, eu sou essa aqui. Uhum. E a gente precisa aprender a se posicionar. Né? Eu nunca mais esqueci isso que a Beth Faria falou. Se você não gosta de ver uma mulher de 70 anos na praia de biquíni, olha para o outro lado. Quer uma pessoa com mais autoestima do que essa? Sim. Entendeu? Eu tirei uma foto, tem aí no meu Instagram. Agora, em setembro do ano passado, eu estava de biquíni, eu fiz 58 anos. E me mandaram inbox. Você não tem vergonha de tirar foto de biquíni? Eu falei, não, querida, não tenho. Uhum. Entendeu? Quer dizer, ela se doeu por algo que ela não faz e jogou para mim. Né? Então, assim, a gente precisa aprender a se colocar no mundo. Mas só quando a autoestima da gente está mais elevada para a gente conseguir fazer isso. E a gente merece. A gente não pode ficar só agradando. Agradando um, outro, outro, outro. Eu não sabia dizer não. Há muito tempo atrás eu tinha uma dificuldade de dizer não. E você acredita que eu cheguei a perder dinheiro, emprestando dinheiro por medo de dizer não? Eu acredito. Entendeu? Então, assim, e não é um caminho fácil. Uhum. Por isso que eu falo, é um caminho doloroso, mas que vale muito a pena. As primeiras pessoas que vão começar a te cobrar são aquelas pessoas que estavam acostumadas com aquela que tu era antes, que cedia, que dizia sim Amém? para a pessoa e não para ti, né? Tu dizia, É cada sim que tu dizia para aquela pessoa era um não que tu estava dando para ti. para mim. Cada vez que a gente fala sim para alguém, é um não que a gente fala para a gente mesmo. Né? A gente precisa aprender a falar sim para a gente e para o outro, mas não só para o outro. Né? A gente precisa aprender a falar sim para a gente. Então, assim, a primeira vez que eu fui... Quem aqui? Responde aí vocês que estão. Ai, obrigada. Ó, não sei o nome da menina, mas obrigada, parabéns.
É a Mas Rosana e antes a Rosana. a Adriana também agradeceu. Ah, legal. Eu só não É, falei para não te interromper enquanto tu estava falando. ó, a primeira vez que eu fui no cinema sozinha, a Uhum. primeira vez que eu fui no cinema sozinha, eu me senti a pessoa mais estranha da face da Terra. Eu me senti um peixe fora d'água. Eu me senti com todos os olhares para mim, a sozinha, aquela pessoa, né? Uhum. E aí eu me senti muito mal. Só que aí o que aconteceu? Isso faz muitos anos. Eu comecei a olhar que tinham várias pessoas sozinhas, mas várias pessoas sozinhas. Porque a gente não costuma perceber isso. Uhum. Porque a vida foi ensinada que a gente tem que viver aos pares. Uhum. Né? O ganso e a gansa, o cachorro e a cadela, o cavalo e a égua. Não é assim? Os pares, o homem e a mulher. Né? E aí eu falava, nossa, tem muita gente sozinha nesse cinema. Que coisa. Aí acalmou. A primeira vez que eu fui tomar um café sozinha numa cafeteria, lotada de gente, ficou todo mundo olhando. Mas aí eu já estava mais descolada. Mas é diferente. Por Sim. quê? Porque as pessoas costumam ir nos lugares ou em casal, ou em dupla, ou em grupo. Né? Homem vai sozinho em tudo que é lugar. Mas a mulher fica se achando a diferente. O que Uhum. será que vão pensar de mim? Nossa, cadê o marido dela? Nossa, por que ela está sozinha? Nossa, o que. Entendeu? E aí, se você começa a entrar nessa vibe de pensar o que os outros estão pensando de você, você não faz nada. Então, só a gente precisa ter uma autoestima mais elevada para a gente poder fazer essas coisas que a gente gosta. Por que mulher vai no shopping sozinha? Isso é permitido, porque é aceito pela sociedade. Mulher gasta. Mulher gasta dinheiro. Então, mulher pode tranquilamente ir sozinha para o shopping. Sim. Mas vai Lá ela não entrar. tem, não é uma zona de perigo. Não é uma zona de perigo. Vai ela entrar sozinha no restaurante. Numa Uma festa. vez, uma vez eu fui com uma amiga, isso há uns 20 anos mais atrás, eu e uma amiga numa churrascaria. Nós ficamos esperando ser atendidas uns 20 minutos. Chegaram casais, foram atendidos antes da gente. Aí nós levantamos e perguntamos para o garçom lá se tinha algum problema em atender duas mulheres. E a gente foi embora. Por quê? Porque eu vou atender o casal, que é homem e mulher, que é aceito, e não vou Ah, duas amigas num restaurante, que não é uma coisa bem vista. uhum. Aí o Então, assim, julgamento, né? é o julgamento. E Tá julgando. se a gente fica preocupado com o julgamento do outro, aí a gente não faz nada, 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 nada. Né? Então, assim, uma coisa que eu quero deixar aqui para a gente já encerrando é uma dica, né, para as mulheres que estão aqui, e depois essa live vai ficar gravada, é o seguinte: faz uma lista de 10 coisas que você fez na sua vida e que você venceu. Sejam coisas simples desde a sua infância, tipo, aprendi a andar de bicicleta, aprendi a andar de skate, aprendi a nadar. Não importa o que seja, mas pelo menos 10 coisas. Passei na faculdade, apresentei um projeto, apresentei um trabalho, me casei com quem eu queria, levei um tempo para conquistar tal pessoa, mas conquistei. Não importa, mas coisas que você fez que foram importantes para você, né? Que te deram vitória,
vitória e se apegue nisso. A gente precisa aprender a celebrar as nossas vitórias, por pequenas que sejam. Né? Olha, quando eu era pequena, eu tinha que levantar até a lousa, na classe, na escola, eu sentava na primeira carteira e eu enxergava o que estava na minha frente. Mas o que estava dos lados, eu levantava, ia ler o que estava escrito, voltava, sentava na carteira e copiava. Levantava de novo, lia, voltava e copiava. E mesmo assim, eu fui a melhor aluna do primeiro ano primário e dos outros subsequentes. E eu lembro que eu ganhei um livro maravilhoso da minha professora, a única pessoa que ganhou. E por muitos anos, eu não me lembrava disso. Porque as dores do bullying foram tão grandes, me machucaram tanto, que eu não lembrava dessas coisas boas. Até que eu comecei a relembrar as coisas importantes que eu já tinha vencido na vida. A Reg está colocando aqui que ela tirou É. a primeira carteira de motorista sem dar propina. E foi uma vitória. Exata, ai, que Muito beleza! legal. Né? Puxa, isso é muito legal, gente, porque propina existe desde que mundo é mundo aqui no Brasil, desde o tempo da República, né? Então, assim, não é novidade CPIs aí que estão acontecendo. E aí, quando a gente faz algo por nós mesmos, sem precisar subornar ninguém, parabéns, porque é exatamente isso que eleva a autoestima da gente. E é se empoderar também, né? Quando lembra de coisas importantes que a gente fez, porque a gente está sempre com o foco para as coisas que não deram certo. Quando a gente Sim. lembra das coisas que deram certo, é te empoderar. Foi tu que fez aquilo, não foi outra pessoa, não foi o outro. É tomar para ti aquilo que é de direito. Né? Sim. E aí, assim, ó, fazendo um gancho para autorresponsabilidade, ao mesmo tempo que assusta que as coisas vão depender, que aquilo que tu quer, tu tem que buscar e tem que pegar a unha, o poder é teu, não é Claro, do outro. claro. Né? Tu vai te empoderar. E aí, assim, ó, Sim. mas e como é que tu vai se empoderar? Se tu tiver uma autoestima elevada, se tu te conhecer, e se tu aceitar as tuas fragilidades também. Né? Não é só aceitar aquilo que tu faz bem, claro, mas as tuas fragilidades, porque a gente sempre foca para aquilo que não dá certo, fica remoendo as feridas e fica só voltando para o lado que não é bom. O nosso cérebro, ele é ensinado para ver as coisas ruins e negativas. Ele atrai por isso. Tanto que a mídia televisiva sabe disso, por isso que todos os jornais, eles falam muito das desgraças todas, né? Quase que o jornal todo, e pouco fala de alguma vitória, de alguma coisa boa. Vocês podem reparar que se tivesse um jornal falando só de coisas boas, não ia ter Ibope. Porque o nosso... Infelizmente, se você está numa estrada de mão dupla e você vê um acidente na outra pista, quantos carros que estão indo aqui, eles vão devagar para ver o que está acontecendo do outro lado, porque o cérebro ele é atraído por coisas ruins e por desgraça. Então a gente precisa, e a gente tem que vencer duas vozes negativas dentro da gente. Uma negativa protetiva e uma negativa que nos leva para baixo. E só tem uma voz positiva contra duas negativas. Então a gente precisa fazer um esforço sobre-humano para absorver as coisas boas que a gente vê e que a gente ouve, né? E por isso que o nosso cérebro, a nossa mente gosta de ficar na zona de conforto, para não ter que ir para frente. Né? E a gente precisa vencer isso. E aí A Adriana está dizendo aqui, a vida boa não pertence.
A vida pertence, pertence sim. A gente precisa aprender a resgatar a vida boa dentro da gente primeiro, para que a vida no nosso entorno seja boa. Enquanto dentro da gente está ferido, enquanto dentro da gente eu não estou conseguindo me conectar, o de fora não vai estar bom. Mas primeiro eu preciso olhar para mim, olhar aqui dentro, para depois Marina, eu olhar fora. a gente está chegando no finalzinho. Ah, Faltam é. 2 minutos. Tu quer agradecer, finalizar, dar um recadinho? Eu quero agradecer o convite, que se eu pudesse, eu ficava a noite toda aqui falando, né? Que é uma E a coisa que eu gente pensou gosto. que ia ser rapidinho, né? Que bom. É, não. Ô, Bem legal. Virgínia, vê se Ah, você consegue baixar o vídeo, sim, porque tem duas opções lá, baixar e salvar no IGTV. Se você conseguir baixar, você me manda por e-mail ou claro. pelo Drive, me compartilha para eu pôr também no meu Instagram. Se Eu não, aí mando você sim. compartilha só e eu pego de lá. Não, eu, Tá eu bom? sempre, eu sempre salvo. Pode ficar tranquila que eu sempre salvo. E Ah, aí eu te legal. mando também. Tá joia. Eu que agradeço, né? O Obrigada. convite. E qualquer dúvida, qualquer problema, me sigam lá no Instagram, pode me chamar Isso. e a gente vai Eu já, resolvendo o que dá. eu já coloquei o teu Instagram aqui no fixado. Uhum. Ah, a Reg está dizendo que vai assistir desde o começo e gostou do pouco que ouviu. Ah, obrigada, Reg. Ah, obrigada! Obrigada. E Obrigada. compartilhe com as amigas, manda para elas, porque quanto mais mulheres a gente puder ajudar, Melhor. melhor para todo mundo. Isso. Então, olha só. Hoje nós vamos ficando por aqui, lembrando que eu estou fazendo uma jornada de lives essa semana, segunda, quarta, quinta e sexta, às 10h06 da manhã. E, eventualmente, vem um convidado aqui falar alguma coisa, algum assunto bem interessante. Hoje a Marilda falou com muita propriedade sobre autoestima. E nós precisamos, né, para nos empoderar, nós temos que ter uma autoestima elevada. E vai E sair o meu livro, viu? Depois, em parceria, e eu vou falar de autoestima no livro, e aí eu aviso para legal. tu, tu compartilhar aí com as Tá. gaúchas. Pode deixar que eu aviso sim. Então, gente, muito obrigada. Amanhã, 10h06, tem live. E a live de amanhã é: você se permite errar? É. Boa pergunta. Então, Autoestima diz. né, tá tudo relacionado. Um beijo grande. Obrigada pela visita de vocês, Obrigada. Marilda. Um beijo. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Tchau.